Olá, pessoal, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com a água. Gente, o homem conseguiu e ainda consegue modificar o ambiente onde vive das mais variadas formas e essas modificações, gente, elas não se restringem principalmente aos ecossistemas terrestres, não. O ambiente aquático também, principalmente rios e lençóis freáticos, eles também são sujeitos a essas modificações. Apesar de o homem depender da água, gente, para várias formas de vida, né? Porque a gente sabe que a gente utiliza a água para quase tudo que a gente vai fazer. Inclusive para a manutenção da vida terrestre, a água ela é essencial. Então, o ambiente aquático ele sofre impactos negativos da ação humana e muitas vezes tornando essa água imprópria para o consumo. Então, diante disso, eu vou falar para vocês um pouco aqui a diferença entre poluição e contaminação da água. Isso porque, gente, os conceitos de água poluída e água contaminada são usados erroneamente como sinônimos, sendo importante destacar a diferença entre elas. Então, a água poluída ela contém substâncias que provocam alterações físicas e químicas, apresentando mudanças na cor, no cheiro e no gosto. E essas modificações elas podem ser causadas por derramamento de petróleo, agrotóxicos, fertilizantes ou outras substâncias químicas. Já a água contaminada, gente, ela contém substâncias venenosas ou organismos patogênicos com a capacidade de causar doenças. E o principal fator de contaminação da água é a poluição orgânica, que ela é oriunda da agricultura pelos adubos, restos de seres vivos e também do esgoto doméstico. Então, ambas são impróprias para o consumo, mesmo quando a água poluída ela não contém substâncias que provocam doenças nos seres humanos. Sendo assim, gente, vale destacar para vocês que nem toda água poluída está contaminada, mas toda água contaminada ela está poluída. Ou seja, a água contaminada ela é um tipo de água poluída. Então, isso aí é só para a gente ficar por dentro da diferença entre poluição e contaminação da água. Falando para vocês agora um pouco sobre a eutrofização, gente. Ela consiste no aumento dos nutrientes como nitrogênio e fósforo em um ambiente aquático. E isso leva ao aumento da produtividade e, consequentemente, alterações em todo esse ecossistema. Gente, o aumento da produtividade ele é ocasionado principalmente pela proliferação excessiva de algas. E essas algas elas podem produzir toxinas, o que pode acabar contaminando a água. E também, gente, os organismos que vivem ali e os que deles também se alimentam, inclusive o homem, eles podem ser prejudicados. Então, gente, mesmo que não produza toxinas, essa proliferação excessiva de algas, ela pode causar muitos problemas. E vocês vão perceber também que com esse processo as algas elas formam uma densa camada sobre a superfície da água, impedindo a passagem da luminosidade para a realização da fotossíntese. Que essa fotossíntese ela é realizada por parte de algas e plantas que estão abaixo delas. Então, com isso, vai causar o quê? A morte desses seres. E, gente, a morte desses organismos, eles acarretam em um aumento de matéria orgânica e em um aumento de bactérias decompositoras, que utilizam o oxigênio no processo da decomposição. Então, isso provoca a diminuição da concentração de oxigênio na água e, a partir daí, vai ocasionar a morte de outros organismos, como peixes. E aqui eu trouxe essa imagem e eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Tá aqui, né? O ambiente aquático, então vocês vão ver aqui o aumento de nitrogênio e fósforo nesse corpo aquático. E esse excesso de nutrientes, ele vai ocasionar aqui na multiplicação excessiva de bactérias. A partir de então, essas bactérias, elas vão fazer o quê? O consumo excessivo de oxigênio. E a partir de então, esse oxigênio ele vai faltar aqui, ó, para esses peixes. Então, vocês vão ver o quê? Que esse ambiente eutrofizado, ele é ocasionado por esse excesso de nutrientes.
principalmente nitrogênio e fósforo. E eu trouxe aqui para vocês um ambiente eutrofizado, gente. Quando você vê uma alga que ela estiver dessa forma, é porque esse ambiente ele está eutrofizado. Eu quero que vocês também notem aqui, prestem atenção nessa partezinha aqui de cima, ó. E aqui é mostrando bem, aqui, nível normal de nutrientes. Por quê? Porque tanto nitrogênio como fósforo está no nível normal, vai ter as algas normal, vai ter o consumo normal de oxigênio e vai ter a sobra do oxigênio para todos os seres que ali vivem. Já esse ambiente aqui abaixo, ele não está normal, ele está eutrofizado. E aqui, como eu já mostrei para vocês, é um ambiente eutrofizado. E a poluição, gente, ela também pode ser ocasionada por agrotóxicos. E esses agrotóxicos, gente, eles podem ser inseticidas, fungicidas, herbicidas, ou seja, de várias formas. E essas substâncias, elas são utilizadas para combater as pragas que parasitam animais e vegetais. Então, gente, um grande problema dos agrotóxicos está principalmente no uso irregular e abusivo desses produtos, além da possibilidade, né, de causar intoxicação nos trabalhadores que manipulam ou então também nos consumidores de alimentos contaminados por esses agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos, gente, eles podem ser levados pelo vento, pela chuva, pela enxurrada e a partir daí pode chegar aos rios, lagos, oceanos, represas. E a água poluída com agrotóxicos, elas podem prejudicar diretamente a fauna e a flora aquática. Como? Se o agrotóxico, gente, que chega às águas for um herbicida, ele pode matar as plantas aquáticas. E se o rio for contaminado por um agrotóxico que elimina pequenos animais, como insetos, pode ocorrer a morte de algumas espécies de peixes menores. Então, a gente pode ver também que os agrotóxicos, eles podem prejudicar de várias formas. E eu trouxe aqui para vocês também como que é ocasionada a poluição pelo petróleo. Gente, o petróleo ele é um importante combustível fóssil e ele tem origem na decomposição da matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura. E esse recurso energético, gente, ele é utilizado amplamente no mundo, inclusive na produção de uma série de produtos como plástico e vários outros. Entretanto, gente, a exploração do petróleo ele tem causado problemas ambientais gravíssimos, como o petróleo ele pode ser liberado no ambiente como resultado de uma série de eventos, tais como acidentes com navios petroleiros, acidentes nas plataformas de petróleo e lançamento de água utilizada para a lavagem de tanques, onde o petróleo ele é armazenado. E, gente, ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema, causando alterações químicas e físicas no ambiente. Além de prejudicar a vida existente naquele local, né? Como essa que vocês estão vendo aí na imagem. Gente, ao cair no ambiente marinho, por exemplo, o petróleo ele vai impedir a passagem de luz e isso afeta de maneira imediata o fitoplâncton, que são organismos fotossintetizantes e que, portanto, necessitam de luminosidade para realizar a fotossíntese. Então, com a redução do fitoplâncton, o zooplâncton que se alimenta desses organismos acaba tendo sua reserva de alimento reduzida. E, desse modo, o petróleo afeta de maneira negativa toda uma cadeia alimentar. Então, gente, vale ressaltar que existem várias formas de poluição na água. Então, é por isso que nós temos que ter o cuidado com essa água, porque a gente sabe, sem água não tem como nós vivermos. Vale lembrar também, gente, que muitos mosquitos eles podem estar contaminados e ao picar pessoas, transmitir doenças como a dengue, chikungunya, zika, malária, febre amarela. E por isso a gente deve cuidar para que os mosquitos não se reproduzam. Isso porque eles se reproduzem depositando seus ovos na água. E a partir de então, esses ovos eclodem em larvas que depois transformam-se em mosquitos adultos e ao picar pessoas contaminadas, o mosquito ele se contamina e pode transmitir a doença ao picar as outras pessoas. Então, para evitar
a proliferação dos mosquitos e das doenças que eles causam, recomenda-se que a gente coloque, ou melhor, que nós coloquemos areia nos pratos dos vasos de plantas, evitar em casa e nas proximidades, como em terrenos baldios e também em vários outros locais, o acúmulo de água parada, como latas, pneu velho, garrafa, etc. E isso deve ser conferido, gente, principalmente após as chuvas, porque a gente sabe que após as chuvas vai haver um acúmulo de água nesses locais. Também manter bem tampados as caixas ou tanques e outros reservatórios de água e tratar adequadamente a água das piscinas com produtos químicos, a fim de evitar também a proliferação de mosquitos, além de fazer a drenagem de locais alagados e também combater os mosquitos com inseticidas. Outra parte aqui que eu acho muito importante, gente, é o saneamento básico, que ele visa preservar ou modificar as condições de um meio ambiente com o objetivo de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da população. E ele envolve um conjunto de medidas, como o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, além de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, antes de eu falar para vocês aqui as etapas da estação de tratamento de água, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre como evitar a poluição dos rios. Não deite lixo nas águas dos rios, não canalize esgoto diretamente para os rios, não desperdice água em casa ou em qualquer outro lugar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Tudo isso, gente, são medidas para a gente evitar a poluição dos nossos rios, que são tão importantes para a manutenção da vida. E agora vamos falar um pouco sobre as etapas de uma estação de tratamento de água. Que a estação de tratamento de água, gente, ela está basicamente interligada na limpeza e no tratamento da água por etapas. E algumas delas, gente, podem até ser dispensadas, dependendo do estado inicial da água. Então, a primeira etapa que a gente vai falar aqui é a captação. Aqui, deixa eu circular. A captação da água, gente. Essa captação, gente, a água ainda com resquícios de sujeiras, de sujeiras e bactérias, ela é captada em rios e também em mananciais por meio de grandes bombas instaladas para puxar e levar até um gradeamento, removendo assim sólidos grosseiros como galhos, pedras, folhas, peixes, troncos e outros. Então, logo após essa etapa, gente, da captação, vai ter a adução, que é o transporte de água do manancial ao tratamento, normalmente por meio de bombas que levam a água captada até a extração do tratamento de água. E a partir de então, a gente vai para essa etapa aqui, que a gente vai chamar de floculação. E vale ressaltar que essa etapa, gente, ela age em conjunto, né? Aqui diretamente com a coagulação, porque antes da floculação tem a coagulação e essa etapa, gente, ela é a etapa inicial em uma estação de tratamento de água, que logo após a captação da água, diretamente do manancial e também logo assim que ela entra na estação, trata desse objetivo aí, né? Que é a coagulação, na qual a água, gente, ela vai ser tratada. E existem sujeiras cujas partículas elas são muito pequenas, então dessa forma elas não se sedimentam nem afundam sob a ação da gravidade. Então por isso é necessário adicionar químicos à água e geralmente no Brasil é o sulfato de alumínio. Então esse produto ele favorece a união de partículas em sólidos maiores, formando o que a gente chama de flóculos, que são mais pesados. E finalmente eles descerão para o fundo e vai chegar nessa etapa aqui que está circulada, que a gente chama de floculação, que vai agir em conjunto com a etapa anterior e a água ela é submetida à agitação mecânica com a finalidade
de aumentar a dispersão do produto químico. E assim, gente, as partículas de sujeira desestabilizadas, elas colidem umas com as outras e vão se unindo, formando flocos maiores e mais pesados. Logo após a floculação, vem aqui onde a gente chama de decantação. Nessa etapa, gente, ele é um processo físico onde a água ela se torna bastante clara e quase livre de partículas. Essa etapa, gente, ela ocorre basicamente com a separação das partículas sólidas de impureza na água pela ação da gravidade. E para isso é necessário que a água ela fique parada por um longo período num dispositivo conhecido como decantador, que ele vai permitir a retirada da água pela superfície onde ela está mais limpa. E os sólidos, gente, eles se sedimentam no fundo, onde eles são removidos com o lodo. E a próxima etapa é a filtração. Essa etapa aqui. Gente, apesar de estar aparentemente limpa após o processo de decantação, a água ela ainda apresenta bastante impureza e por isso é necessário filtrá-la. Então, dessa forma, a água ela passa ela passa por diversos meios filtrantes, como por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, que são capazes de reter os flocos que passam sem decantar-se ou outras impurezas. Então, é claro que para garantir uma boa filtragem, gente, é importante que o filtro ele seja mantido em funcionamento por um tempo, sem uma limpeza adequada. E pensando também dessa forma, como o filtro precisa ser constantemente lavado, fazem-se necessário uma estação de tratamento de água, no mínimo 2 filtros. Então, esse filtro aqui, que eu estou mostrando para vocês, que está circulado, ele contém carvão ativado, areia e cascalho. E isso vai facilitar e favorecer o processo de filtração. Logo após esse processo de filtração, vai ter um outro processo que a gente vai chamar ele aqui, ó, de desinfecção ou cloração. E nessa etapa, gente, é feita a adição de cloro para que a água ela saia da estação de tratamento livre de bactérias e vírus, se tornando assim potável. Então, recebe também flúor para a proteção dos dentes e um controle de pH. E por fim, né, gente, vai ter aí a água, ela já está pronta para o consumo e para chegar à nossa casa. E vai ter o quê? O que a gente chama de reservação. Ou aqui o reservatório, que é esse aqui. Então, no reservatório, gente, ele não é uma etapa de tratamento propriamente dita, porém, vale ressaltar que a água ela é armazenada em reservatório com 2 finalidades. Manter a regularidade do abastecimento e atender também às demandas excessivas, como as que ocorrem em um período de calor intenso. E a partir de então, as águas elas vão chegar aqui, né? Nas nossas casas. Aqui está a rede de distribuição. E agora vamos falar um pouquinho sobre vasos comunicantes. Vocês podem estar se perguntando, mas o que são vasos comunicantes? Qual a sua importância? Gente, vale ressaltar que os vasos comunicantes, como mostra essa imagem ao lado, são eles que mantêm a água no mesmo nível, por exemplo, em reservatórios, né? E também, gente, esses vasos comunicantes, ele é um princípio aplicado em um sistema de distribuição de água, uma vez que as tubulações, por onde esse líquido ele circula, elas se comunicam entre si para garantir o fluxo da água. Então, os grandes reservatórios eles devem ser instalados em áreas mais altas do que as residências para que a água ela tenha uma pressão suficiente para então chegar a todas as regiões do bairro ou também às cidades. Então, nas residências, as válvulas e torneiras, elas também garantem que a água ela não transborde desse grande sistema, por meio desse grande sistema aí, que são os vasos comunicantes. É isso, muito obrigada e até a próxima aula.